Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Salmo 51. Gente, o Salmo 51 foi escrito por Davi, foi entregue ao regente de coro para ser tocado, então é uma canção. E o que me deixa mais impressionada com esse salmo é que ele é uma das mais belas confissões de pecado registradas na Bíblia. Então vem comigo, fica aqui até o final, que vale muito, muito a pena ouvir e aprender um pouquinho com esse salmo, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele tudo que nós vamos aprender aqui. Então eu te convido, se você puder, aí onde você está, fechar os seus olhos e tomar uma respiração profunda. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelo salmo que vamos ler agora. Obrigada, Senhor, por ter entregue tantas mensagens por meio dos salmos para todos aqueles que buscam, Senhor, conhecimento, que buscam entendimento. Senhor, na nossa força nada podemos. Então venha com teu Espírito Santo sobre nós e abra o nosso entendimento. Nos dê a sabedoria divina, Senhor, para compreender o que o Senhor deseja de nós. Venha, Senhor, e abre o nosso coração para receber essa lição, que a gente possa colocar em prática, Senhor. Venha e fique à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos a sua presença. Venha e nos preencha e abençoe cada pessoa que vai estar recebendo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Eu vou ler todo o salmo para vocês e depois a gente vem fazendo aquela análise, tá bom? Então vamos lá. Contrição e confissão de Davi. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo eu reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a sua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Restituí-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os oferecia. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito.
Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Uau, gente! Gente, Davi escreveu esse salmo quando o profeta Natã confrontou ele depois dele haver cometido aquele pecado terrível com a Betseba e a morte de Urias também, o seu marido, do qual Davi ele foi o principal responsável. Então, esse salmo ele vai falar sobre arrependimento, sobre sofrimento, sobre quebrantamento, sobre perdão. Olha só, gente, Davi, ele sempre teve uma profunda intimidade com Deus e uma vida de obediência exemplar. Mas, como todo ser humano vulnerável ao pecado que nós somos, ele acabou cedendo à tentação e pecando gravemente contra o Senhor. Isso o levou a uma grande angústia e profunda aflição, sabe? Mas ele não desistiu. Ele se humilhou profundamente, pedindo para o Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor, pela tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, limpa-me, lava-me, Senhor, lava-me, e eu serei branco como a neve, e cria em mim um coração puro e renova-me. Essas são as orações dele. Davi é um grande exemplo da postura que nós precisamos ter diante do nosso erro, perante ao Senhor. Nós precisamos entender que o que o Senhor deseja de nós é um quebrantamento sincero e dedicado diante dele, para que ele nos perdoe. Quando nós erramos, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Ele quer esse quebrantamento, esse arrependimento sincero e verdadeiro dos nossos erros. Então, gente, nós precisamos aprender que essa súplica que Davi faz aqui, primeira coisa que ele fez foi reconhecer o seu pecado. Depois, ele orou pedindo misericórdia e purificação pelo pecado dele, pelo que ele tinha feito. Ele pediu um espírito reto para o Senhor e ele reconheceu a importância de um quebrantamento e um coração contrito. Ele desejava depois, inclusive, ensinar tudo que ele tinha passado aos transgressores. Ele falou aqui no versículo 13: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Ele desejou ensinar os caminhos do Senhor para essas pessoas. Então, meus queridos, nós precisamos refletir sobre esses aspectos importantes do arrependimento. Você não concorda comigo? Primeira coisa, fé que o nosso Pai Celestial, em Jesus Cristo, Ele pode nos livrar do nosso pecado. Como eu falei para você, o contexto histórico deste salmo acontece quando Davi confessa seus pecados, após ele ter sido confrontado pelo profeta Natã. E eu quero ler aqui para vocês. Eu deixei aqui na minha Bíblia reservadinha aqui, ó. Peraí, para mim não perder. Porque isso, gente, está aqui em 2 Samuel 12. E Yahvé, o Senhor Deus, enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços, e ele a considerava como carne de sua carne. Certo dia, um farosteiro chegou à residência do homem rico
Mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e a serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira contra aquele forasteiro e afirmou a Natã: juro por Yahvé, o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade mereça a pena de morte. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E então, Natã revelou a Davi: esse homem és tu. E assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu Senhor, e te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, porque desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo, tu matastes o fio da espada, o teu servo Urias, o Heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele, sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas, e ficaste com a mulher dele. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa. Tá bom, gente, é só um pouquinho, só para vocês entenderem bem esse contexto. Então, Davi, ele se arrependeu profundamente de tudo que ele fez. Só que as consequências vieram todas sobre ele, sobre a família dele. Na família dele sempre teve discórdia, sempre teve briga. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas, por causa do erro de Davi. As consequências dos nossos erros, gente, elas vêm. Não adianta, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós plantamos. Só que o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele aceita o nosso coração contrito. E muitas coisas podem mudar por causa disso. Então, não importa o pecado que você cometeu ou que você está preso hoje, você pode fazer igual Davi. Pedir a Ele: Senhor, apaga, lava-me, limpa-me. Essas são palavras que Ele está pedindo perdão. Esse é o principal pedido de Davi. E pode ser o seu também. Faça como Davi e dependa totalmente da misericórdia de Deus. Por isso que ele fala que: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenhas misericórdia por meio da sua benignidade. Os pecados de Davi foram tão graves que seu sacrifício não era aceitável. Não é. Tanto que ele fala assim: se o Senhor aceitasse os sacrifícios, eu daria, eu faria, eu ofereceria. Mas eu sei que não é isso. De acordo com as leis do Senhor, pecados deliberados e premeditados igual esse de Davi, com adultério e assassinato, eram chamados de pecados à mão levantada, ou seja, com atitude desafiadora. Você pode conferir em Números 15, se eu não me engano. Eu anotei aqui, peraí, gente. Aqui, ó. 15, 30, 31. O castigo para isso, gente, era ser eliminado da comunidade. E às vezes, e em muitos casos, significava morte, tá? E Davi, ele sabia exatamente todas as transgressões que ele havia cometido, porque elas estavam diante dele. E ele ficou tão doente, assim, por causa desse pecado, que ele sentiu dores físicas. Uma coisa importante, gente, é que quando Davi ele declara assim, ó, contra ti, somente contra ti eu pequei, não significa que outros não estavam envolvidos nas consequências do pecado. E sim, que mesmo pecando contra outros, a maior afronta foi contra o próprio Deus. Isso que fica claro, que Davi tenta dar ênfase quando ele foi confrontado com seu pecado. Queridos, Deus deseja que a obediência aos mandamentos dele venha do nosso íntimo. Yahvé é a fonte de sabedoria.
Isso está lá em Provérbios, também deixei aqui já no jeito. Em Provérbios 6, 2, 6, ó. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Gente, um dos versículos mais lindos que ele fala, que Davi fala, é: crie em mim um coração puro, um coração limpo. E ele falou: ó Deus, renova, me dê um espírito inabalável, correto dentro de mim. Porque isso significa que ele está pedindo ao Senhor mudança. Me capacita, Senhor, a mudar. Me capacita a te obedecer aos seus mandamentos. E que eu seja livre a te obedecer. E isso é uma liberdade. É um espírito livre para obedecer ao Senhor. É um espírito, sabe, que é um com Deus. Então eu convido você a refletir um pouquinho na fé do nosso Senhor, na fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Do quanto é importante a gente se entristecer pelos pecados que nós cometemos, confessar ao Senhor, abandonar os pecados, buscar se restituir ao Senhor e viver com Ele, viver em retidão. Tá bom? Olha só como que fica a minha Bíblia, gente. De tanto que eu gosto de saber todos os detalhes. Então eu estudei muito mesmo. Tenho vídeos aqui no canal falando sobre a história de Davi. Eu fiz em 5 vídeos, tá? Você pode ir lá conferir a história dele, que eu conto tudo para vocês lá. Bem resumidinha a história de Davi. Eu espero que, como eu, você também tenha gostado deste salmo, tenha aprendido com ele. Ele é realmente uma lição valiosíssima. Então compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente.